partir de agora, tá? Bem, vamos tentar, nessa sessão aqui, exemplificar de forma prática aquilo que nós discutimos ainda há pouco na primeira sessão, tá? Para você motivar alguém a ler ou a fazer leitura literária, é preciso que você esclareça ao aluno que toda obra literária é uma representação da realidade, na visão do autor, tá? Mas é uma representação da realidade. Então, o aluno pode sentir isso na experiência real do dia que ele vive, ou a própria, ou da sociedade em que ele está inserido. Então, vamos pensar aqui em algumas coisas práticas, tá? Vocês sabem que hoje nós temos uma literatura que é a literatura eletrônica, certo? Então, por exemplo, os emojis são obras literárias, certo? Por quê? Porque eles têm significado, tá? Eles têm associação real, eles são representações de uma mensagem real. Então, essa literatura eletrônica, ela está presente no dia a dia de todos nós. Então, a semiótica, ela explica isso para nós, né? Então, o bolo, as palmas, certo? A carinha chorando. Então, esses emojis são literatura eletrônica, mas são. É claro que a literatura não tem que ser aquele clássico, né, literário, aquele coisa do cânone, muito bem elaborado, muito bem escrito, tá? É claro que essas também são literatura, mas não tem que ser só essas, tá? Por exemplo, se uma mulher veste preto, ou se uma pessoa, né, veste preto, nós temos aí duas situações, certo? Ou ela é uma pessoa triste, que vai participar de um acontecimento triste, né? Quer dizer, ela está de luto, está triste. Ou pode ser aquela convenção social, né? Do que nós chamamos pretinho básico, né? Então, as mulheres têm aquele vestido preto que serve para qualquer ocasião. Então, a roupa é uma obra literária, pessoal, individualizada, né? Mas é uma obra literária, certo? Se vocês pensarem na literatura jornalística, por exemplo, vocês vão ver que o marketing, né, é uma espécie de literatura. As campanhas publicitárias, né, aquelas imagens que são criadas, é uma literatura específica onde o autor ele busca, né, atingir um determinado tipo de pessoa, né, um determinado grupo de pessoas. Então, aquilo é uma visão da realidade pelos olhos do autor. Então, nós estamos cercados de exemplos práticos, reais, concretos, do nosso dia a dia, que nós podemos usar para explicar ao aluno como é que ele pode ler literatura. Então, se você expandir isso para um clássico, né, você vai conseguir fazer com que o aluno entenda como ele deve ler essa literatura. Pode falar, Diogo. Eu achei interessante o que o senhor falou da peça publicitária como literatura. Então, eu posso afirmar que literatura não está só ligada a palavras, por exemplo, está ligado à linguagem de forma geral, Correto, tanto a verbal quanto a não verbal. correto. E outra coisa, já que a peça publicitária ela faz tanto uso de metáforas, de tantas figuras de linguagem, com a intenção de persuadir, não seria o caso, aí eu já não sei, não seria o caso de eu dizer que a nossa própria linguagem no cotidiano, quando a gente faz uso dessas figuras estilísticas, ela também é literatura? Sim. Veja bem, você tem literatura que é aquela literatura cotidiana, tá?
Então, você tem vários tipos de literatura. Você tem literatura acadêmica, você tem literatura jornalística, você tem literatura social, você tem tudo que você faz, tá? No seu dia a dia, desde que você esteja representando uma realidade na sua visão, quer dizer, quando você cria uma imagem, tá? Quando você cria um elemento para representar uma realidade, você está fazendo literatura. Tá? Literatura é uma representação artística de uma determinada realidade, seja ela qual for. Agora, você tem os clássicos da literatura, certo? Que são aquelas obras literárias que foram criadas por autores considerados cânones, né? Que são os romances, tá? Os contos, os sonetos, as músicas, certo? Então, são obras mais densas, né? Mais elaboradas, mais sofisticadas, vamos dizer assim, de quem tem o dom da palavra. Mas não é só isso, não. Tá? Então, por exemplo, quando você pensa em uma estátua, por exemplo, em uma escultura barroca, tá? Comparada com uma escultura que não é dessa época barroca, você faz o quê? Você pensa no quê? Você vê uma realidade, certo? Mais concreta no barroco, naquela escultura barroca, então os cabelos, né? Os olhos, a vestimenta, tudo é mais real. Por quê? Porque era essa a intenção daqueles autores barrocos, certo? Que você olhasse para aquilo e sentisse como se aquilo fosse real, tá? Então, se você entra em uma capela de arte barroca, você vai ficar com medo, você vai se sentir impactado, porque você vai ter a impressão de que aquilo está vivo. Vamos pensar agora numa coisa mais recente, mais contemporânea. Vocês ouviram falar já, claro, né, no dadaísmo, que foi aquele movimento literário de reação social, né, de querer ir de encontro às convenções, né, aquela coisa toda. Então, o cara pendurou uma bacia sanitária de cabeça para baixo na parede e disse, olha, isso é a minha arte, a minha literatura. Então, aqui era uma mensagem real, uma representação da realidade, como ele via essa realidade. Tá? Então, ele criou uma imagem, certo? Que pode ser com palavras ou não, mas criou uma imagem que representava a realidade como ele via essa realidade. Então, por isso que a gente diz que a literatura ela é ficcional, porque a pessoa cria alguma coisa para representar aquilo que ela vê, ou como ela vê uma determinada realidade. E isso pode ser de qualquer forma. Tá? Por que uma pessoa pinta a frente da sua casa com uma cor laranja bem forte? Porque ela quer que todas as pessoas, quando passem, olhem para casa. Sabe que aquilo vai chamar a atenção, né? Certo? Mas a pessoa está ali dizendo que eu sou uma pessoa vibrante. Eu gosto das cores vibrantes. Desculpa. Certo? Então, isso tudo é literatura. Então, você tem diversos tipos de literatura. Tá? Então, você precisa fazer o aluno compreender isso, porque só dessa forma ele vai sentir a realidade do que ele está lendo ou do que ele está examinando. Tá? Observem esse poema que eu coloquei aí para vocês. Ó, enterro e noivado. A gente não costuma dizer que a gente não vai casar, que a gente vai se enforcar. Não é isso que é o ditado popular? Uhum. Quando a gente diz assim, olha, eu vou casar, o cara diz, tu vai te enforcar já, mas por que tão cedo, né? Então, este autor aí, tá, acabou fazendo uma representação lírica, poética,
desta similitude, vamos dizer assim, dessa semelhança. Então, olha o que ele diz aí. Saíram da mesma rua. Olha só a ideia. Saíram da mesma rua. Um enterro e um noivado. Quer dizer, a pessoa morreu ao mesmo tempo em que foi casar, né? Quer dizer, claro, são duas pessoas diferentes, mas os acontecimentos estão no mesmo momento. Olha só a associação. E dentro, em breve, passavam morta e noiva lado a lado. Então, pronto, está aí. Ele já está dizendo, né, que a pessoa que vai casar está indo morrer. Então, ele está criando essa figura, né? Ele está criando essa imagem. Tá? Ambas de branco vestidas. Ambas de cândido véu. Uma ao altar caminhava, já estava a outra no céu. Olha só a ideia, né? Podia ser no inferno, mas ele disse já estava a outra no céu. Então, aonde está a felicidade aí? É na morte ou é no casamento? Vejam que isso, claro, né? Para nós que já somos adultos, né? Que já estamos há mais tempo nessa vida, vamos dizer assim, nós estamos entendendo a densidade disso aí, né? Você não pode mandar qualquer um ler isso, tá? Porque a pessoa não vai entender. Claro, se você não pode dar isso com a criança ler, que ele não vai ver dessa forma. Mas nós vemos, porque a gente sabe que as pessoas dizem que quando a gente vai casar, não vai casar, vai se enforcar. Enforcar é morrer. Qual julgam que ia risonha? Qual a que chorosa estava? Quer dizer, qual das duas estava mais feliz? A que morreu ou a que vai casar? Talvez o leitor se engane, porque se agisse, pasmava. Quer dizer, a morta, né, ia parecer mais feliz do que a que ia casar. E aí a gente vai pasmar, né? Dizer, poxa, pois talvez dissera, vendo sorrir uma, outra a chorar, ia a morta ao seu noivado e ia a noiva a se enterrar. Então, isso, gente, quer dizer, claro, eu sei que isso é um poema, né? Porque eu estou vendo que está na forma de poema. Que isso é um poema, né, de 4 estrofes, com 4 versos em cada uma. Então, aí eu posso analisar isso de forma técnica. Então, eu sei que os poemas, né, têm características técnicas. Então, tantas sílabas, né, tantos versos. Então, a métrica é assim, é assado, tem rima, está usando a primeira pessoa, certo? Está usando a primeira pessoa do plural, está usando a primeira pessoa do singular. Então, há uma série de aspectos técnicos que eu posso ensinar para o meu aluno, eu posso mostrar para o meu aluno. Agora, para eu motivar o meu aluno a gostar de ler a literatura, eu tenho que provar para ele, eu tenho que mostrar para ele que essa literatura representa a vida dele. Claro, a vida real. É uma imitação, né? É uma representação, é ficcional, mas é a vida real. Então, vocês estão vendo aí. Não é o noivado, não é? A gente não diz eu vou me enforcar, tá aí, vou morrer. Então, quem está mais feliz? Quem morre ou quem casa? Então, esse tipo de debate, né? Esse tipo de reflexão que traz a obra literária para dentro do contexto da vida, né? da realidade do cotidiano, é que faz com que o aluno se motive a ler. Se não, imaginem, pensem comigo, se vocês dessem os Lusíadas para um aluno ler, um aluno na escola média, por exemplo, ou na escola fundamental, aí o cara diz assim, olha, tá aqui, vai ler todo Lusíadas, só volta a falar comigo quando tu tiver acabado de ler o Lusíadas. Não vai adiantar nada, porque o cara vai ler a primeira parte e acabou a história. Não vai mais querer abrir o Lusíadas nunca mais na vida.
Não é assim que acontece? Então, nós precisamos encarar a literatura como algo bom, né? Como algo positivo, prazeroso. Então, a gente não pode dizer assim, eu não tenho tempo de mandar ninguém ler nada. Começo da história. Se você tem uma turma de 50 alunos, por exemplo, você não precisa mandar os 50 lerem a mesma obra. Tá? Você pode formar grupos, por exemplo, né? E pedir que cada grupo apresente uma obra. Mesmo que seja por períodos. Mas você socializa mais obras. Você pode pedir que um grupo leia uma poesia, um grupo leia um romance, um grupo leia um conto. Vocês acreditam em visagem? Vocês acreditam em visagem? Não? Não. Não, né? Pois é. Nossa terra aqui, né? Na Amazônia, incluindo nós aqui, somos cheios dessa visagem, né? Dessas visagens, certo? Tem um monte desses seres, né? Que são encantados, não tem? Quantas vezes a gente diz assim, quem é o pai dessa criança? Aí a mãe da mãe solteira, né? A avó da criança diz assim, foi o Boto. Quer dizer, ela não sabe quem é o pai, certo? Mas é o Boto, foi o Boto. O Boto encantou ela, né? Engravidou, foi embora, sumiu e nasceu o filho do Boto. Então isso, gente, é literatura popular. Então nós estamos cercados de literatura por todos os lados. Tá? Tem Matinta Pereira, tem Saci Pererê, né? E aí quem pega uma Macunaíma para ler contra todos esses seres encantados, né? Tem a Cobra Grande, enfim. Então você precisa fazer o aluno compreender isso, né? Você precisa fazer o aluno compreender que a literatura é real. Ela é uma representação, ela é uma mimesis, né? Verossímil da realidade. Uma mulher passa um batom vermelho bem forte nos lábios. O que é que a gente pensa? Que ela está pintada para matar, né? Certo? Enfim, e por aí vai, né? O diabo veste Prada. Então, aquilo é uma análise semiótica de quê? Da literatura da área de negócio, certo? Das relações comerciais, das relações entre patrão e secretária, por exemplo. Então, aquilo foi uma visão do autor sobre esta relação, mas que você pode discutir e trabalhar com exemplos cotidianos da realidade. Então, se você fizer isso, você com certeza vai fazer o aluno querer ler literatura, querer trabalhar coisas mais complexas. Me fiz esclarecer, fui claro, ficou escuro, ficou pior, ficou melhor. Alguma pergunta? Bem, eu ainda agora não consegui processar o vídeo no Zoom, tá? Aí eu coloquei lá no Drive, certo? Mas eu vou agora interromper aqui a nossa gravação, tá? Alguém quer fazer alguma pergunta sobre isso tudo que a gente acabou de conversar? Os exemplos ficaram claros para vocês? Sim. Positivo. Que bom. Então, eu vou interromper aqui a gravação.